Olá, tudo bem? Bem-vindos e bem-vindas ao podcast Vida na Vida. Hoje a gente tem um tema muito especial e muito discutido entre nós, que é o tema A Mesa. E a melhor forma de discutir esse tema, senão estando à mesa. E a gente tem aqui essas pessoas que fazem parte desse momento especial, não é? Karen, Marciano, Edgar e Dani. E a gente vai conversar hoje sobre essa temática que tem sido tão importante e relevante nesse mês na nossa comunidade. E a gente tem falado sobre isso e tem discutido sobre isso. E isso tem nos dado, com certeza, uma condição de se aprofundar nesse universo que a gente chama de a mesa. E para a gente começar, nada como definir essa mesa. Sobre o que ela é, qual a concepção que essa mesa traz para os nossos dias. Sei lá, eu gostaria de deixar à vontade esse bate-papo e basear nessa pergunta. O que é para vocês? Como que a gente pode definir isso? Como que a gente pode compreender essa temática à mesa? Não sei, quem começa? Eu levantar a mão. Vamos devagar, um de cada vez. O contexto da mesa ele não está voltado somente para o quesito alimentação. Todo a questão do cuidado. A gente vem de uma criação que a gente senta à mesa, está acostumada a sentar à mesa para escutar o pai, para discutir uma relação de família, para aprender. E a gente vê isso com Jesus Cristo também. Então, os ensinamentos à mesa com os discípulos, o partilhar do pão, acho que um pouquinho se volta nesse contexto. Na concepção, então, seria que a mesa não é só esse lugar da refeição, mas a mesa ela representa a comunhão, ela representa a família, e eu acredito que a mesa também tem um pouco a ver com o alimento do princípio, né, dos valores, das identidades, né, que uma família pode ter. Exatamente. Também acredito que a mesa é um lugar de muitas coisas, inclusive onde verdades vão vir à tona, né? Onde verdades vão ser tratadas, verdades vão ser postas à mesa e tratadas, no caso de Jesus, de maneira sublime, maravilhosa, né? E no nosso caso, a gente, como aprendizes de Jesus, né? Pessoas que estão aprendendo com ele, tentar tratar também da melhor maneira possível, né? Da maneira mais humana, mais generosa possível. Acredito que existam vários tipos de mesas, não é? Como assim, dentro da nossa realidade relacional, a mesa do jantar, a mesa do escritório, a mesa do churrasco, a mesa do médico, né? A mesa... Acho que existem vários conceitos e várias ideias de mesa. Mas pensar sobre a mesa, o que seria isso, né? Eu acho que, baseado nisso que o Marciano puxou, né, a mesa expõe verdades. Eu acho que a mesa é o lugar onde as nossas fragilidades acabam sendo expostas, né? Como você disse, né? No médico você está ali para receber algo. De repente, na mesa do patrão, você está ali para receber um feedback. Na mesa com os pais, você está ali para receber direção. Então, a mesa é um lugar onde a gente precisa reconhecer a nossa pequenez e receber de alguém algo que alguém acima da gente tenha, né? Para nos oferecer e nos ensinar. Isso é legal. E é um pouquinho a se pensar também sobre a mesa do nosso contexto hoje, né? Porque talvez a gente tenha vivido uma contemporaneidade onde isso vem se perdendo, não é? Essa ideia desse lugar de, até no nosso subtema, né? A mesa como o lugar de contar histórias, mas o lugar de viver histórias, né? Onde a gente vai trazendo tantas memórias que ela traz, né? Nos diálogos e tal. Como que é essa mesa hoje para vocês? Como que essa mesa está? Qual que é o diagnóstico da mesa hoje? Eu acho que muito tem se falado de mesa, né? A mesa posta, a mesa de aparência, né? São tantas imagens, tantas
figuras mesmo, máscaras que tem que se posto para aparentar uma mesa feliz e na verdade são só imagens, né? São só lugares vazios, onde a cumplicidade realmente deixa de existir. Essa é a impressão que passa, não A é? gente tem visto a mesa como aquele comercial de margarina, né? É, Tudo bonito, tudo lindo. delícia, né? Mas o mais importante que são as pessoas, elas não estão. Exato. Isso tem acontecido muito, né? A gente fala sobre o lugar de contar histórias. No passado, a gente sentava na mesa para ouvir a história dos avós contando, dos pais contando alguma coisa que passaram no decorrer da história, da vida. E hoje pouco a gente vê isso. A gente está preso a muita tecnologia, a muita falta de tempo, que a gente não consegue sentar com um tempo de qualidade na mesa para poder escutar, para poder conversar. Acho que pode faltar um pouco de prioridade também, né? A falta de tempo, né? A gente encontra tempo para tudo, menos para o que é realmente a prioridade, né? Mas essa linha que você está falando é porque hoje em dia as pessoas são superficiais, a gente não se interessa pela vida das pessoas. A gente não quer mais ouvir a história dos nossos avós, nem de ninguém. A gente só quer saber da gente, do que a gente quer fazer, do que a gente gosta, dos nossos interesses e preferências. Então, claro que a mesa vai ser superficial, a gente vai ter a mesa posta, vai tirar foto, vai fazer a foto da família e depois cada um vai pro seu quarto, Pega comer seu na celular. TV, pega o iPad, pega o celular, porque é um tempo de muita superficialidade. Então, assim, a gente vive um diagnóstico hoje dessa mesa que eu consideraria que é um diagnóstico de uma mesa fragmentada, não é? É uma mesa que não é integral. Cada um tem seu pedaço e cultiva o seu pedaço e se alimenta daquilo que ele mesmo produz. Seria isso? Talvez seria essa a ideia. Eu acho que as pessoas hoje elas estão mais integradas naquilo que elas produzem. Então, a gente vê muito isso na tecnologia, não é? Eu produzo o meu conteúdo que eu vou publicar. É a minha única verdade e eu não tenho algo para partilhar. Aliás, eu diria para compartilhar, não é? Porque mesa é lugar de compartilhar, né? De dividir. Esse talvez seria o diagnóstico hoje. Com certeza. E aí é o reflexo de toda uma sociedade, né? De toda uma cultura que vem. A gente sai de uma mesa onde existe o compartilhar para uma mesa individualista, né? Onde as pessoas já não são mais um conjunto, uma unidade, né? Mas um indivíduo. E sai de toda a regra daquilo que o Senhor objetivou para a vida, né? Do ser humano. Acho que é importante a gente tentar trazer de volta, né, alguns aspectos dessa mesa real por exemplo, de encontro de família. Eu me lembro da minha casa, por exemplo. Todo mundo se sentava na mesa para comer alguma coisa com o meu avô. Matava um porco, fim do ano, e vinha toda a família, vinha todo mundo, chamava o vizinho, compartilhava e repartia com a mão mesmo ali a comida. E hoje, o que eu vejo, né? Eu vejo que as pessoas têm até um certo interesse por alguma mesa que é compartilhada por alguém na internet, por exemplo, Instagram. O cara fala, hoje eu vou compartilhar meu almoço com vocês. Assim, o cara, ele mostra o que ele vai comer no almoço, ele mostra o que ele vai comer na janta, ele mostra o café da manhã dele. Então, às vezes a gente se interessa e acaba seguindo, mas é uma coisa tão, assim, superficial, porque você não sabe da vida da pessoa, você não tem uma relação com ela como a gente pode ter uma relação aqui. E a gente acaba fugindo um pouco dessa crueza da mesa, do real da mesa, né? Do compartilhar de dores muitas vezes, de sentimentos muitas vezes. Então, a gente foi ficando muito superficial, infelizmente, né? Eu entendo que a mesa, ela traz um caráter de humanidade. E aí a gente vem para essa reflexão até sobre uma proposta de talvez criar esse incômodo em quem está nos ouvindo hoje para refletir sobre isso no aspecto do próprio Jesus. A gente podia, e claro, esse é o nosso objetivo, trazer Jesus para a nossa compreensão e a nossa reflexão no seguinte sentido, porque quando Jesus se sentou à mesa, eu acredito que Jesus partilhou desse lado mais humano dele, porque ele mostrou a fome,
né? Ele mostrou a necessidade. É interessante que quando ele diz para o próprio Zaqueu, né? Convém que hoje eu vá à sua casa. Ou seja, eu quero revelar, Ou pro Levi, né, né? também, né? Exatamente para o Levi. Eu quero revelar o lado humano, o lado do que eu posso dividir, das minhas histórias que tem tudo a ver com aquilo que você também tem, entende? Então, eu acredito que Jesus quis dar a nós essa ideia de partilha da humanidade. A mesa das dores, a mesa das dificuldades, a mesa das lágrimas, a mesa das conquistas, a mesa das alegrias, entendem isso? Acho que isso é importante a gente também refletir e pensar. Não sei o que vocês pensam sobre isso a respeito de Jesus à mesa, né? Qual que é a ideia de vocês sobre isso? Jesus humano na mesa, né? Deus humano sentado na mesa, compartilhando, né? Então, eu vejo muito isso quando você cita, por exemplo, ele na casa de Zaqueu. Convém que eu esteja contigo na tua casa hoje, mas para quê, né? Para trazer o Zaqueu de volta, né? Para o ser humano realmente, para que vida é essa humana que você está vivendo, Zaqueu, que precisa ser mudada, transformada? Então ele vem para a casa de Zaqueu, se assenta à mesa, e depois que ele sai da mesa, o Zaqueu é completamente outro, né? O Zaqueu está transformado, está mudado, ele pensa de outra maneira, ele pensa em se redimir diante das pessoas. Então Jesus ele vem, ele se assenta à mesa e ele quer trazer de volta, resgatar o sentido mais genuíno do ser humano, ser verdadeiro, ser honesto, né? Por exemplo, no caso de Zaqueu, Ele se faz íntimo. traz de volta assim, uma honestidade do homem, né? Então, Jesus à mesa ele vem trazer de volta essa humanidade genuína, né? Ou pelo menos propor isso, né? É porque ele quer relacionamento com as pessoas, assim como os personagens da Bíblia, com a gente também. Os fariseus, eles queriam cumprir as regras. E Jesus, para ele, o que era mais importante? Ele cumpriu também a lei, mas ele estava preocupado com a vida das pessoas, com a salvação delas. A história da mulher samaritana mesmo. Ela nem era do povo, ela era alguém que era rejeitada, era mulher, e ele passou por aquele caminho só para ir falar com ela. Porque ele tinha uma mensagem para deixar para ela. Então Jesus, ele é essa pessoa. E é muito legal essa história da mulher samaritana, porque Jesus fica naquele poço e ele diz aos discípulos para irem à cidade comprar comida. Naturalmente havia ali uma necessidade, havia uma fome. E aí ele tem todo aquele diálogo com aquela mulher, que é uma revelação do próprio reino de Deus, porque ele vai falar sobre princípios de adoração com aquela mulher e revelar tudo que está presente na vida dela. E quando os discípulos voltam com a comida e eles implicam sobre o comer, ele diz, não, eu já estou satisfeito, porque a minha comida é fazer a vontade do meu Pai. Então, assim, o que sacia Jesus é a mesa que ele teve com aquela mulher. Não é a mesa do que eu como, é a mesa do que eu experimento com você. Do que eu compartilho, né? Do que eu compartilho, exatamente. E aí a gente vem naquela máxima que é melhor a gente dar do que receber. Isso me satisfaz. Aí a gente olha para a premissa que é divulgada, propagada em toda a Bíblia, uns aos outros, né? Então, a mesa realmente não é o lugar, mas o compartilhar. Compartilhar meu com você, né? Compartilhar nosso. Dá a impressão, né, dessa mesa ser isso, né? A comida faz parte, obviamente. Né? Sempre, né, Marcelo? Mas é uma coisa interessante de Jesus, né? Ele diz para os discípulos, minha comida é se comprazem fazer a vontade daquele que me enviou, do meu Pai, né? Não que ele estivesse dizendo assim, eu não preciso comer. Eu sou superior a vocês e estou num nível superior e tudo mais. Mas por aquele momento, a importância maior já tinha sido cumprida, que era alcançar uma mulher que alcançaria outras pessoas, né? Então, ele trata uma pessoa que vai ser canal para outras pessoas também serem tratadas. Porque ele fica na cidade ali por 2 dias, se não me engano, né? Não é isso, né? Sim. Anunciando o evangelho do reino e pregando e promovendo cura e promovendo uma mesa de cura para as pessoas que estão ali. Né?
E o interessante nessa história é que Jesus, sendo judeu, ele vai estar construindo uma mesa com os samaritanos, que eram uma raça de gente inimiga de Deus, né? Considerada inimiga de Deus pelos próprios judeus. E Jesus está ali quebrando essa coisa e propondo uma mesa de transformação, de mudança, de unidade, né? Uma mesa de iguais. Né? De iguais. Não, Iguais. né? Os discípulos quiseram, né? Orar a Deus para que Deus derramasse fogo do céu e consumisse os samaritanos. Exatamente. E Jesus trouxe uma outra concepção. Peraí, como assim, gente? Não, eu quero sentar na mesa, eu quero compartilhar, eu quero trazer cura, eu quero trazer transformação. Inclusive para vocês que são cegos e que acham que são bons demais e tal. É uma mesa que não condena, né? É uma mesa que traz para si, né? Você acha, Edgar, que essa relação de Jesus com a mesa é uma relação que vai para além da comida? Sim. Acho que Jesus, ele trata essa questão da comida, o que a gente precisa, né? Mas ele trata isso como um alimento do cuidado, o alimento o espiritual. Ele leva o meu cuidado com você não é só o alimento físico, mas é o seu coração. É onde eu quero, é o seu coração. Então, acho que essa tratativa de ele exemplificar muito em comida, né? Em alimento, acho que condiz muito com essa questão do alimentar da alma, sabe? Do cuidado do coração. Será que, assim, o objetivo do falar sobre a mesa, né, de Jesus seria a necessidade do compartilhamento é tão fundamental como o alimentar-se diariamente? Entende? Né? Porque existem outras coisas que a gente deixa de fazer com tanta frequência, mas alimentar-se não, né? Todos os dias. A mesa, É uma então, coisa que a gente quase esquece, quando... né? A gente esquece de tudo, menos de comer, Não, né? E, de repente, essa necessidade frequente da gente é tão importante como o compartilhar que nós temos que ter todos os dias, né? Eu acredito que uma das realidades que vem também diante dessa condição tem a ver com a satisfação, é o estar satisfeito. Porque a gente se alimenta por conta de uma necessidade, a princípio, né, física, né, fisiológica, e isso, você se alimenta e depois vem aquela sensação de bem-estar, né, de estou satisfeito. E por exemplo, olhando para Jesus, ele deixou claro que o que o fazia satisfeito era exatamente partilhar, era dividir. E dividir o quê? Porque ele não tinha bens. Aliás, ele tinha o maior bem, né? Que era o reino de Deus. Então isso o deixava satisfeito. Quando ele divide isso com a mulher samaritana, ele se sente satisfeito. Ele não precisa comer mais. Ele está satisfeito. Então, e aí a gente pensa um pouco no diagnóstico do nosso tempo, porque a gente vive hoje uma ausência de satisfações, não porque as pessoas não têm o que consumir. Esse não é o problema. As pessoas estão cada vez mais consumistas. Não é uma questão do que eu vou me encher, mas tem a ver talvez com uma fome de algo que ninguém consegue suprir. Vocês concordam comigo? Há uma fome, uma latência, na latência, né? Uma fome que gera insatisfação. Eu diria, o que a gente pode dizer para as pessoas que pode haver nessa mesa que as sacia de fato? A gente senta na mesa e o que a gente pode dizer? Bom, o cardápio hoje vai ser algo para te saciar de fato. Eu acho que foi o que Jesus ofereceu em todos os momentos, né? Ele compartilhou vida, né? Então, o que a gente nos sacia e a gente tem vivido hoje é semelhante à morte, né? É um vazio inconstante, né? É uma insatisfação constante nas nossas vidas. E o que preenche é a vida. Bom, então a gente tem entendido que há algo para oferecermos nessa relação, é pedir para alguém sentar e dizer, olha, há sobre essa mesa um alimento que é a vida, né? Como a Karen disse,
E é isso que Jesus quis compartilhar sempre, né? A pergunta talvez seria hoje, como que a gente vai deixar isso mensurável, né? Como que a gente vai deixar isso possível às pessoas? Ou qual é o caminho para dar esse alimento chamado vida para as pessoas? Como que Jesus talvez gostaria que isso acontecesse hoje? Acho que um dos primeiros passos é para nós cristãos, né? Eu acho que começa do nosso testemunho. Acho que o princípio, né? Que uma pessoa não cristã, ela vai entender o verdadeiro evangelho, o primeiro contato com o evangelho através da nossa vida. Assim, né? Nós somos igreja da porta para fora. De domingo nós nos reunimos, né? Mas se eu sou uma pessoa normal, igual a todo mundo lá fora, uma pessoa não pode enxergar Jesus Cristo em mim desse jeito. Então acho que o primeiro passo de nós levarmos uma pessoa que não conhece a Cristo até Ele, né, até a fonte de água viva, acho que seria através do nosso testemunho. Acho que tanto Paulo como Pedro fala sobre a questão de sermos como cartas. Então, pelo que eu estou entendendo, Edgar, assim, o princípio parte do convite. Sim. E nós somos a expressão desse convite. Ou seja, quando eu olho para você, você não precisa me falar nada. Mas eu tenho um desejo de me sentar, né, contigo. De dizer, você é uma carta convite. Você, né? A tua vida me convida a querer estar perto de você. Sim. E assim, eu não sei o que vocês pensam, mas eu acho que essa é uma das causas das pessoas estarem também se distanciando. Porque a falta de testemunho e, vamos dizer, o compartilhar que não existiu, a falta de confiança que foi quebrada, mesas onde se machucaram, leva pessoas a se afastar das pessoas, né? Então, as pessoas machucadas se afastam, né? E a hora que a gente começa a realmente dar um testemunho vivo, aí sim, eu sou uma pessoa confiável, eu mostro, né, Cristo através da minha vida, esse bloqueio que existia de uma mesa que machuca, né, volta a existir para uma mesa que aproxima. Sim. Né? É isso que acaba acontecendo, né? As pessoas se machucam e se afastam. Sim, se frustram, Se né? frustram. As frustrações. Sim. Se sentem usadas às vezes, né? Em mesas e tudo mais, e acabam cada vez mais se fechando no mundinho delas, né? A gente mesmo, né? Às vezes acaba se Quem fechando. nunca passou por isso? Exatamente. Né? Eu tenho guardado comigo uma frase que você usou numa pregação, que às vezes pode soar até de uma forma arrogante, mas não, se você quer conhecer Jesus Cristo, vem caminhar comigo. Uhum. Então, eu sou o reflexo do exemplo de Cristo aqui. Eu sou a carta convite para te levar a um encontro com Jesus Cristo. Porque, exatamente, não é uma arrogância, claro que não, porque a gente entende a nossa limitação, mas Dependência de Deus. Jesus vai sentar à mesa com a gente. Como? Exatamente representado em nós mesmos. Não é? Isso aí. Sim. Você quer sentar com Jesus à mesa? Então senta aqui, senta comigo, não é? Caminhar junto com as pessoas, né? Sim. Por exemplo, eu olho pra Karen e falo, nossa, eu vou ficar amiga da Karen porque eu quero andar com ela perto. Quero que ela veja Jesus em mim. E esse interesse na pessoa genuíno, de realmente querer tá, por exemplo, ser tua amiga e caminhar com você, fazer coisas junto, porque na hora que você tiver com uma dor, com alguma coisa, eu vou te ajudar, você também vai me ajudar. Então, o evangelho, ele tem disso, ele é sempre para o outro e é sempre essa caminhada junto com as pessoas, onde um vai sarando o outro. Novamente, cai o individualismo. Cai. Sim. Porque dentro do evangelho, você fala muito isso, tem que ser vulnerável. E a gente não quer ser mais vulnerável. Jamais. Porque a gente já sofreu muito, né? Já aconteceu muitas coisas na vida de todo mundo. Aí você fala, não vou sofrer de novo, eu vou só até aqui. Aí a gente nunca experimenta as águas profundas, porque a gente tem muito medo de se afogar, tem muito medo de ser ferido de novo. Então, por isso que a gente só fica ali na beira. A gente não experimenta coisas mais profundas, porque a gente tem medo, eu acho. É a cultura do prazer, né?
A gente foi chamado por Jesus, desculpa para diminuir os abismos, né, que existem entre as pessoas e Deus. A gente foi chamado para diminuir esse abismo, né? E esse abismo vai ser diminuído a partir da nossa vida, não de maneira arrogante, mais uma vez aqui, né? Mas assim, quando você fala assim, quando você lê o texto, por exemplo, Salmos 23, ele diz: o Senhor meu pastor não me faltará. Como que eu faço para diminuir esse abismo? Como assim? Nada vai me faltar? Como assim, né? Como que eu faço para trazer isso para uma realidade de que realmente não vai me faltar nada porque eu tenho quem me supre do que realmente é necessário para minha vida, né? Que é das muitas mesas que a gente vê também pessoas que não são supridas, porque nessas muitas mesas existe muita superficialidade, né, do que realmente deveria ser posto nela, né? E Jesus é o pão posto à mesa, né? Jesus é a água posta à mesa que realmente sacia e ele mata a fome para a eternidade e sacia a sede para a eternidade. Você vai ter que almoçar, você vai ter que jantar, você vai ter que... Não tem como, né? Mas você tem essa consciência de que realmente você está suprido por esse pão que é Jesus, por essa água que é Jesus, no seu dia a dia, na sua vida, no seu caminhar. Eu gostaria de fazer uma inquietação aqui, não sei se posso, né? Se vocês me permitem. Eu fico pensando nessa relação de mesa. Aí a minha inquietação, né, a minha pergunta seria a seguinte: qual foi a mesa dos profetas? Eram pessoas solitárias, a gente sabe disso, mas não eram pessoas que não tinham suas mesas. Então, a primeira pergunta seria: qual era a mesa dos profetas? E a segunda seria: o que estava na mesa desses profetas? Qual era o conteúdo sobre essas mesas? Eu quero voltar um pouco, eu quero lembrar, quero fazer menção ao profetismo, não é? Porque é um período bíblico extremamente fundamental para o povo de Deus, né? Sem os profetas não havia direção, né? Não havia inclusive consciência da disciplina, né? Eles eram os que alarmavam, que mostravam. Onde estava a mesa deles? Pergunta difícil essa, né? Pergunta de um teólogo. Mas quando me vem à mente o profeta, né? Não lembro de nenhum, mas eu lembro do quê? De Jesus mesmo, né? Que acaba sendo onde cumpre toda a lei. E Jesus, ele se senta à mesa, diante de uma mesa, ou ele se senta para compartilhar, ou ele vira, né? Ele está indignado com o pecado, né? Então, na hora que a gente volta isso para o Antigo Testamento, era basicamente isso que os profetas acabavam vivendo. Eles se mostravam indignados com o pecado que habitava ali. Eles foram chamados por Jesus para virar mesas, não é? Eu tenho essa impressão. Virar mesas e fazer algo novo, né? Algo que reconciliasse, que trouxesse a verdade da mesa, né, de Deus com o povo. Então, compartilhar. Eu entendo que a mesa, ela às vezes precisa ser virada. Certo? Vocês entendem essa questão de virar? É o inconformismo com o pecado, porque Jesus, lá na porta do templo, ele indignado com a atitude, o coração daqueles cambistas lá, ele vira a mesa. Ele se choca mesmo com a postura que se estava tendo ali no templo, que era o lugar de adoração. E talvez aí seria o que nós podemos entender como a mesa da verdade no sentido exortativo, porque talvez essa mesa falta hoje, de olhar no olho e dizer: o que você está fazendo? Está errado, você está indo para o caminho errado. Não é essa direção, você vai se perder. E aí isso é o virar da mesa, é o virar da exortação, da disciplina. E essa eu considero ser uma das mesas faltantes do nosso tempo, né? Trazendo aqui o que a ideia da Karen, né? Sobre a questão da mesa dos profetas, né? É só uma ideia aqui, a gente pode abrir várias propostas aqui sobre a mesa dos profetas, né?
ok, estamos abertos aí. Mas, se você faz isso com a pessoa nunca mais olha na sua cara. Gente, eu tô sendo sincera. Acho que atualmente essa mesa da exortação é meio que pisando em ovos, tá né? muito difícil. Porque você fica com o medo de exortar uma pessoa, em corrigi-la e perdê-la, mas você automaticamente está perdendo ela, deixando ela viver aquele... Não tem ponto de correr. Mas eu acho que tem uma coisa que os profetas tinham, que talvez falte um pouco na gente. Porque o que era a mesa dos profetas, né? A mesa dos profetas era a relação direta com Deus. E quando os caras exortavam, existia antes da exortação para o outro, uma exortação para ele mesmo, assim. Existia uma verdade de Deus falada para eles, né? Então, assim, a exortação de um profeta é Deus falando. E às vezes falta Deus falando através da gente também, né? Então, na mesa do profeta tem o pão de Deus. Por exemplo, na mesa do profeta Elias, quando ele vai para a caverna, com medo da perseguição, ele vai para a caverna e aí ele deita, ele dorme, e aí o anjo vem, coloca o pão para ele, água para ele, levanta e caminha e tudo mais e tal. Então, veja bem, Deus, ele usa o profeta em determinado momento, lá no Monte Carmelo. 800 e alguns profetas são consumidos. 450, mas depois vem mais um montante de profetas, né? Que foram mortos a fio da espada e tudo mais. E depois de ter sido usado por Deus para uma exortação, assim, de maneira sobrenatural e visível a todas as lentes, ele foge com medo de uma só pessoa. E aí Deus lá na caverna vem falar com ele, porque lá na caverna ele se acha só, ele se acha abandonado, e Deus vem falar com ele mais uma vez sobre uma verdade. Estou com você, você está sendo cuidado. Então, quando um profeta exorta, ele exorta a partir de uma relação com Deus. E às vezes falta para a gente um pouco dessa questão, né? Por exemplo, eu vou exortar uma pessoa, mas a partir de que mesa eu vou exortar essa pessoa? Né? Para ela me ouvir, entender o que eu estou falando. E com base no que, né? São verdades muito simples, porque se a gente for ver mesmo, cumpre agradar as pessoas ou agradar a Deus? Um profeta, ele tinha o dever de agradar a Deus ou agradar as pessoas, ainda que perca, né, Dani? Amizades. É melhor você falar a verdade, doa quem doer, mas você obedecer a Deus. Agora, calar, você vai estar sendo conivente com aquilo. Eu perguntaria a vocês, qual é o prato principal de uma mesa? Eu ia falar, vai devagar nas perguntas aí. Porque o prato principal de uma mesa não pode ser o outro, né? Não pode ser a pessoa, né? Não pode ser o... Então, se a gente pensar na mesa literal, se eu te chamo para um jantar... É a mistura. É a mistura, certo? E eu não vou te chamar para jantar e vou fazer como um prato principal um cozido de jiló. Porque é amargo. Me parece assim que nós queremos hoje viver muito à mesa das conveniências, certo? Porque a gente só quer se divertir na mesa. A mesa hoje, ela tem esse princípio. A gente quer se divertir. Nós queremos sorrir na mesa. Nós queremos... a socialização, ela tem esse tempero, né? E eu, quando vejo Jesus, algumas mesas dele, inclusive a mesa da ceia, foi uma mesa de fortes revelações, inclusive de quem iria traí-lo. Então, eu acredito que a mesa também precisa revelar coisas. Precisa ser, talvez, o sacrifício da mesa seja o nosso próprio coração, o nosso próprio pecado, a nossa própria iniquidade. E aí eu pergunto para vocês, quantos de nós nos sentamos à mesa e colocamos sobre ela aquilo que nos mostra vulneráveis? Eu até complemento que quantos de nós está disposto a sentar à mesa e se desarmar para poder chegar a esse ponto, né? Que a gente tende a sentar sempre
a nossa armadura no nosso escudo protetivo e não nos quebrantar, né? É verdade. Era o caso de Pedro, por exemplo, né? Um deles, né? Não, eu vou contigo até a morte e tudo mais. Ele está na mesa com Jesus e com os demais discípulos. É fácil parecer ser uma pessoa que ele realmente não é, né? Então, eu não, tu não vai morrer não, Senhor. Eu vou contigo até a morte. Quando, na verdade, ele podia dizer, Senhor, eu sou falho, pode ser que eu fraqueje, pode ser que eu não consiga ir contigo até a morte. E a gente está cheio dessa coisa muitas vezes, né? Não, acho que às vezes falta uma coragem para uma sinceridade da nossa parte, muitas vezes. Não só aqui, mas também na igreja, na nossa reunião de domingo. Né? O que você vai pôr à mesa para a igreja, né? Às vezes a gente precisa pensar mesmo. Esses dias eu estava conversando com uma pessoa e eu achei muito interessante o que ela disse. Assim, ela falou, eu não tenho coragem de compartilhar com uma pessoa assim, porque a vida dela é perfeita. Eu não consigo compartilhar nada porque eu me sinto nada perto dessa, assim, né? Inferior, né? Inferior a ela. Para que eu vou sentar, tomar um café com essa pessoa, e que a pessoa não tem problema, né? A vida dela se mostra autossuficiente, né? Ele é uma pessoa sem igual, né? E realmente, às vezes, as pessoas, né, diante daquilo que a gente tem falado, têm se mostrado tão boas, né? Uma vida tão perfeita, e a gente não vai sentar à mesa com ela, por quê? Porque a gente sabe que a nossa vida não é perfeita, né? Se a gente reconhecer isso. Mas a internet ajudou muito nisso, né? Eu formatei uma imagem minha que, assim, eu sou o perfeitão de todos, né? Eu sou o santão, né? O santo, o imaculado. E às vezes isso impede as pessoas de se chegarem, ou me impede de me achegar às pessoas, porque eu crio uma barreira de sou melhor, tem muita coisa que acontece, né? Nós estamos diagnosticando muito bem o nosso contexto hoje das ausências. Nós estamos apontando claramente os conteúdos da mesa hoje e o que as pessoas estão se alimentando nessa mesa. Mas eu acredito que o objetivo aqui desse nosso papo é uma proposta. Se não uma proposta reflexiva, uma proposta intervencionista no sentido de fazer algo. E realmente nós vivemos a desestrutura dessa relação da mesa. Nós não temos, as pessoas estão cada vez mais fechadas, né? Elas se impedem hoje disso, e a questão é o que nós vamos fazer. Por exemplo, a gente tem pessoas talvez nos assistindo, nos ouvindo e tal. O que a gente vai apontar? Como que essas pessoas vão se abrir? Eu tenho as minhas dores, as minhas angústias, eu passo pelas minhas vicissitudes, e isso, às vezes, me vejo só, e às vezes sentir-se só no meio de muita gente. E como quebrar isso, Senhor? Eu acredito que a gente precisa aprender a puxar as cadeiras. Puxar as cadeiras, quer dizer, sente aqui. Como a gente pode fazer isso? Aliás, qual seria talvez a mensagem que nós poderíamos trazer a essas pessoas? Porque eu falo que a mesa é o lugar de cura. A mesa é o lugar da gente, na nossa vulnerabilidade, ser acolhido, ser amado, sabe? E nessa mesa não existem... É interessante que a gente está aqui numa mesa redonda, né? Então, nessa mesa não existe uma cabeceira de alguém principal, né? A monarquia tem essa mesa. O rei senta mas numa mesa redonda não existe o principal, né? Então, o que a gente faz? O que nós estamos precisando? Qual é a mensagem que esse podcast vai levar?
Acho que a gente pode falar direto com as pessoas, né? Que a gente é ser humano, né? E você falou dessa mesa redonda, Jesus certa vez disse para os discípulos, né? No mundo, os maiores vão reinar sobre os menores. No mundo, os reis, os poderosos, eles vão subjugar os menores. Mas entre vocês não será assim. Entre vocês, aquele que quer ser o maior vai ser o menor. Né? Aquele que quer ser servido vai ser o primeiro a servir, como eu estou fazendo aqui. Então, as pessoas podem, né, olhar para nós, por exemplo, aqui, e enxergar em nós pessoas que estão dispostas a servir de alguma maneira, de ajudar, de compartilhar de alguma forma. E hoje quem ajuda compartilhando, amanhã pode ser a pessoa que vai estar sentado para ouvir, né, precisando de uma palavra, precisando de um abraço. Então, eu acho que a gente podia dizer para as pessoas que se existe alguma barreira que separou elas da gente de alguma forma, talvez seja isso que aconteça, né? Se eu criei uma barreira que te separou de mim, que essa barreira seja quebrada e que você possa se aproximar, que a gente possa sentar à mesa e compartilhar, sem esse medo dos julgamentos e sem esse medo do apontamento para, né, mas pôr uma mão estendida para levantar. Acho que a gente precisa entender o amor, voltar a entender o amor, o principal dos mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo. Se a gente não tem o amor para aquele que não conhece, acho que a gente não entendeu ainda o significado da coisa, entendeu? Acho que o amor de nos ceder para o outro, pelo outro, esse reflexo do amor de Jesus em nós a cativar o outro. E eu penso assim, só fazendo um adendo, existe uma questão nesse amor, porque o amor de Deus pode não ser o amor do qual o outro quer ser amado. Não sei se vocês estão entendendo. Porque existem vários amores, várias linguagens de amor, mas o outro precisa querer ser amado na linguagem do amor de Deus. E talvez traduzir isso às pessoas seja o nosso grande desafio. É chamá-las à mesa e dizer, olha, esse amor que a gente tem para compartilhar talvez não seja o amor que você quer, mas com certeza é o amor que você precisa. E aí é o que eu vejo, né? Uma vez eu acho que eu já até comentei isso com você, que dentro da minha vida cristã, o que mais me faltou foram pessoas que me corrigissem. Então, se eu sou o que sou hoje, é porque só me corrigiram até aqui. Se eu não sou melhor, é porque me faltou correção, né? Então, o que eu preciso e o que eu acho que a gente precisa estar aberto são pessoas para nos corrigir. E a gente estar aberto a essa correção. Chegar, por exemplo, a Dani, começa a andar comigo e fala, Karen, ó, isso daqui que você faz não é legal. Né? A gente ter essa liberdade do outro em falar com a gente e nos tornar algo melhores, pessoas melhores, né? Eu acho que essa é uma das atitudes que a gente deve ter, que é correção, né? É fundamental para a nossa vida, para a gente ser melhor. Se hoje eu não sou melhor, eu não estou culpando ninguém, a culpa é minha mesmo, né? Mas no sentido de que às vezes a gente não é porque a gente não enxerga. Então a gente precisa do olho do outro em nós também, né? Nós estamos concluindo então aqui juntos que dentro de um aparato geral, primeiro que a mesa precisa vir ou tornar-se central novamente na vida da gente. Outra coisa que essa mesa precisa ser uma mesa sobre os elementos da verdade, sobre os elementos do amor, né, do amor de Deus principalmente, sobre os elementos de partilhar a vulnerabilidade, por mais que seja simples, mas isso acontecer, não é?
que essa mesa seja uma mesa em que não haja julgamentos nem condenações, não é? Que seja uma mesa disposta ao coração. Então, eu entendo isso. Há uma história aqui, né? A gente tem uma base aqui textual, mas é a história que fala dessa autobiografia de Julius Spest, não é? Que foi um missionário norte-americano que viveu aqui no Brasil nas décadas de 50 a 70, e ele conta que uma das suas melhores e maiores e memoráveis refeições foi quando ele comeu junto com um amigo prisioneiro da guerra no campo de concentração. Ele comeu uma galinha, um pescoço de galinha esquelética, né? Eu não sei se vocês já roeram o pescoço de galinha. Eu já roí, eu adorava um pescoço de galinha. Ia limpando, dava até ver o furinho do meio, né? De tanto que eu comia. Mas é um alimento hoje que as crianças não conhecem. As crianças não conhecem mais pescoço de galinha. Eu comi, pé, né? Mas eu não comi. E ele conta, né, que no meio daquela condição de subnutrição, né, falta de alimento e tal, aí ele recebe esse convite para comer, não é? Para se alimentar naquele lugar. E ele fala que ele chegou lá e havia essa pequena fogueira e aquele pescoço esquelético que eles dividiram, mas ele logo percebeu que o convite desse amigo fazia parte de um sacrifício generoso do amigo que estava bondosamente colocando ele no convívio. A gente entende que esse gesto, essa ação de quem convida para vir à mesa, partilha muito mais do que a necessidade física. Partilha exatamente o coração, o companheirismo, né? A ideia de companheirismo vem dessa compreensão de dividir pão, né? Companheirismo tem na sua etimologia exatamente o cum panis, né? Com pão, não é? Com pão, então é dividir o pão. E essa história é muito legal, porque nós não precisamos de nenhum tipo de glamour, nós não precisamos de nenhum tipo de valor humano, nós precisamos sim de rapidamente rever os nossos conceitos sobre com quem nós vamos partilhar as coisas da nossa vida. E o reino de Deus é um reino de mesa. Amém. A gente está chegando no fim. E para a gente finalizar, se você pudesse deixar aí para quem está nos assistindo uma mensagem sobre a importância da mesa, qual seria a sua mensagem, qual seria a sua fala para essa pessoa sobre a importância da mesa na vida dela, na nossa vida? Vamos lá. Eu gostei bastante dessa história. Acho que uma coisa que eu gostaria de deixar é que o amigo que fez o convite para comer a galinha esquelética ficou de compartilhar a parte que ficou reservada para ele. E para ele ficou reservado o pescoço. O pescoço é uma parte pequena da galinha, que não tem muita coisa, mas ele carne. vai repartir a parte que ficou para ele, que foi o pescoço. Então, eu poderia dizer às pessoas que estão nos ouvindo, nos acompanhando, que vão ouvir, né, que a mesa que Jesus propõe é essa mesa de você compartilhar, muitas vezes, aquilo que você tem. Você vai compartilhar o que você tem, o que você recebeu. Porque ele recebeu o pescoço, ele vai compartilhar o pescoço. Então você não vai compartilhar algo que você não recebeu. Você vai compartilhar o que você recebeu. Eu acho que a mesa, a gente precisa voltar a entender a importância do amor de Jesus. O amor de Deus, o Pai, que mandou o seu Filho Jesus para morrer, o bem mais precioso, por conta de mim, por conta de você. E assim como o Marciano falou, que a gente possa entender que o nosso pouco pode transformar a vida do outro.
a nossa pouca experiência, o nosso pouco conhecimento, que às vezes a gente acha, não vou conseguir fazer, eu não posso fazer porque eu não sei nada. Mas aquele pouco que você sabe pode mudar, impactar a vida de alguém. E a mesa é um lugar de restauração, a mesa é um lugar de cura, a mesa é um lugar de aprendizado. Só que, por outro lado, a gente também precisa nos desarmar, né? A gente precisa sentar à mesa com a humildade de aprender também. Então, que a gente possa ter a intenção de, no pouco, a gente poder mudar a vida do outro também. Eu lembrei de uma história, eu não lembro se é o banquete de Babette ou o jantar de Babette. Vocês conhecem essa história? O banquete de Babette, né? Eu não vou contar a história que é muito grande, mas enfim, é um jantar que essa mulher fez para uma comunidade e custou todos os recursos que ela tinha, né? Mas o princípio que ele vai deixar lá é o princípio da graça. Que a graça, ela é um presente que custa tudo para quem dá e você vai receber aquilo. Então, acho que isso é uma coisa que a gente pode pensar. Que a gente recebeu graça de Deus, a gente nunca vai poder retribuir a salvação que Deus fez por nós. Mas já que a gente recebeu esse presente maravilhoso, a gente pode pegar a nossa vida, tudo que a gente tem e dar para as pessoas, sem egoísmo, sem miséria. A gente pode se doar pelo outro. Sem miséria. Legal. Genuinamente. Isso vai ser super difícil. Eu tô falando, isso é perfeito na teoria. Mas na prática, quando eu vou me deixar gastar nos meus relacionamentos, vai ser super difícil. Mas se a gente não esquecer disso e todos os dias pedir para Deus me dar graça, para que eu tenha graça sobre a vida do Edgar, do Marlon, do Marciano, da Karen, da igreja que eu frequento, e ser genuíno nisso, tipo, Deus, eu não consigo. O Senhor me dá graça para que eu continue, que eu consiga caminhar e amar as pessoas. Eu acho que esse é um bom caminho pra gente trilhar com Deus. Eu acho assim, a importância da mesa, se eu fosse tirar um pouquinho de tudo que a gente falou, o que é mais importante para mim a respeito da mesa é a unidade, né? Na mesa a gente tem a unidade, o compartilhar. E aí é o que a oração intercessória de Jesus lá em João 17 fala, né? Que a gente precisa ser um para que o mundo creia. Então, as mesas, né, a unidade da mesa vai fazer o mundo crer em Cristo. Então, a gente não precisa ser um por nós, a gente precisa ser um por Cristo. Eu acho que essa é uma verdade que eu gostaria de deixar e de viver, né? Essa unidade da mesa que proclama Cristo. Perfeito. Ok. A gente não pode se esquecer que antes de abrirmos o espaço para a mesa, a gente tem a antimesa. Eu acho que seria antimesa não de anti no sentido de rejeição, mas ao que vem antes da mesa é a nossa mesa com Jesus, né? Eu acho que o lugar da mesa não é o lugar das falsidades. Eu acho que tudo que se coloca sobre a mesa realmente tem que ser de fato verdade, não é? Se é fruta, não é de cera, né? É de verdade. Então, eu acredito que para a gente oferecer a mesa do amor de Deus, a gente tem que ter vivido e estar vivendo essa mesa com o próprio Cristo, na nossa intimidade, né? E eu desafio você que está nos assistindo, nos ouvindo, faça o seguinte: abra uma mesa para aqueles que você considera aqueles que você entende ser necessários, né, parentes talvez de alguma coisa. Traga essa pessoa para perto e fale dessa vida, fale desse amor que Deus tem, né? Comece assim, procure os que estão marginalizados, procure os que estão amedrontados com as coisas, os que estão adoecidos, procure essas pessoas, não é? Porque o banquete, os convidados não vieram, então foi necessário ir atrás, né, daqueles que estavam à mercê, né? Então faça isso. Eu agradeço essa mesa, agradeço a participação de vocês, né? O bate-papo, coisa que tem como princípio informal, mas que foi realmente muito importante. E a mensagem é muito importante, tá?
Agradeço a vida de vocês, agradeço ao Gabriel que está atrás das câmeras, que produziu tudo isso, que organizou, estruturou. Que Deus abençoe sua vida também, e Deus abençoe você, e que você, ao longo de toda a tua vida, seja um construtor, um facilitador de mesas para que o reino de Deus seja evidenciado através delas. Deus abençoe vocês. Valeu. Obrigado, viu? Glória a Deus.